Como passaram o Dia das Mães? Bem? Comendo pouco? Caçando as raposinhas? Muito bem. Antes de começarmos, queria ler com vocês Salmo 103. Salmo 103, versículo 1 ao 5. E diz o seguinte: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, bendiga o Senhor o meu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhum de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, que te coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Isso está incluído também a nossa saúde. Nós deveríamos olhar a mensagem de saúde como uma mensagem de mordomia. Por quê? Porque muitas pessoas dizem: eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, esse corpo é meu, faço, eu como, eu aconteço, ninguém tem nada com isso. Isso é uma grande mentira, porque esse corpo não é meu, esse corpo não é seu. O universo pagou o preço mais caro que poderia ser pago por esse corpo. Então ele não nos pertence, é propriedade de Deus. E quando pensamos que o nosso corpo é propriedade de Deus, então nós temos uma nova mentalidade para poder cuidar dessa propriedade de Deus. Então a mensagem de saúde, ela é além de tudo uma mensagem de mordomia. Agora, nós temos que eliminar alguns mitos. Existem muitos mitos com relação à saúde. Primeiro mito, por exemplo, quando uma pessoa, mesmo na igreja, morre em uma idade muito jovem, ou porque teve câncer, ou porque teve diabetes, se complicou alguma coisa, nós viemos à igreja e aqui o que é que nós fazemos? Resignadamente nós dizemos: foi a vontade de Deus. Foi Deus quem quis. Será isso uma verdade? Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus às vezes permite que alguma coisa aconteça para que nós raciocinemos da causa para o efeito. Mas Ele quer que cada um de vós, que cada um de nós tenhamos uma vida longa. Por quê? Porque Ele tem propósitos para cumprir na nossa vida. E muitas das vezes, da maneira como nós cuidamos do nosso corpo, nós sonegamos a Deus aquele plano que Ele teria para realizar na nossa vida, porque não fomos o quê? Cuidadosos com aquilo que Deus nos legou, que é a vida. Então uma pessoa pode morrer com 40 ou com 30 anos por alguma enfermidade, e a maioria dos casos está relacionado com o quê? Pouco cuidado com o corpo. Não tem nada a ver com a salvação. A pessoa pode morrer em qualquer idade enferma e vai ser salva, se ela teve confiança e fé em Jesus. Mas talvez um plano que Deus queria cumprir na vida daquela pessoa não foi possível. Por quê? Porque os seus hábitos fizeram com que ela curtasse a sua própria existência. Então temos que eliminar esse mito. O segundo mito que temos que eliminar é o seguinte: é que velhice é símbolo de doença. Isso é um mito. Não tem nada a ver velhice com enfermidades. O que acontece é que depois de uma existência inteira não cuidando bem do nosso corpo, quando chega um momento, o corpo capitula. Então nós começamos a colher os resultados daquela vida de pouco cuidado com o nosso corpo. Mas a nossa existência e a velhice, ela pode ser vivida com qualidade de vida.
porque é isso que Deus quer de nós. Então meu pai sempre dizia, depois dos 40 a gente não pergunta como é que vai, pergunta onde dói. Não é verdade? Então nós estamos nos condicionando relacionando velhice com a enfermidade e não tem nada que ver. Nós podemos ter uma existência longa e uma existência saudável. Eu mencionei no sábado, não sei se foi no sábado, foi no sábado pela manhã, que o que nós vemos hoje é um paradoxo. Nos tempos dos israelitas havia-se uma vida muito longa. E como é que era a morte? A morte era curta, era rápida. E hoje nós vivemos uma vida curta e como é que é a morte? É uma morte lenta, é uma morte longa. É o que eu chamo de paradoxo da medicina moderna. No Antigo Testamento, quando nós olhávamos, por exemplo, algum dos patriarcas, antes de morrer, o que é que a Bíblia relata? Por exemplo, Jacó, fazendo aquele verdadeiro discurso, e a Bíblia diz o seguinte, havendo dito essas palavras, o que a Bíblia diz? Esticou os pés e morreu. É a morte programada. Isso em ciência, nós conhecemos na ciência médica como apoptose, a morte programada das células. É o falho geral do corpo humano. Acontece que com o nosso estilo de vida, medicamentos que se utilizam indiscriminadamente, as células do corpo humano hoje, elas não respondem bem ao processo da apoptose. Então o que acontece? As pessoas que deveriam ter uma morte rápida e sem sofrimento, elas passam a ter uma morte lenta e agonizante. Está relacionado também com o nosso estilo de vida. Agora, ontem eu comecei a mencionar alguma coisa sobre a carne. Por que deveríamos eliminar ou reduzir os produtos de origem animal? E quantos se lembram qual foi o primeiro ponto? Quantos se lembram de algum ponto? Razões ecológicas, quantos se lembram? Precisam de alguma coisa para a memória. Razões sanitárias, quantos se lembram? Cheguei a mencionar a questão dos antibióticos, cheguei a mencionar a questão dos hormônios de crescimento. Não é verdade? Aí parei. Parei nos hormônios, não foi? Bom, para que vocês tenham uma ideia, 70% dos antibióticos que se produzem nos laboratórios hoje são utilizados pelos animais, não por seres humanos. Eles consomem 70% de todos os antibióticos produzidos. O maior mercado de antibióticos para os laboratórios não são o consumo humano, e sim o quê? Os antibióticos dão aos animais. Agora, nos últimos 30 anos, mais de 70% de todas as enfermidades infecciosas adquiridas por seres humanos foram adquiridas dos animais. Então, além dos problemas que nós mencionamos ontem, existe o problema, por exemplo, das enfermidades transmitidas. Por exemplo, a causa número 1 de insuficiência renal nos Estados Unidos em crianças chama-se Escherichia coli ou E. coli. E a maioria delas são adquiridas através de quê? Da carne. Esse é apenas um pequeno aspecto. Então, se nós queremos evitar enfermidades infecciosas, eu tenho uma lista aqui que poderia dar para vocês, mas o tempo é bem curto. Deveríamos evitar também, ou ter muito cuidado com o consumo de produtos de origem animal, por causa das enfermidades infecciosas. Agora, as outras implicações com o consumo de produtos de origem animal é o que nós conhecemos hoje, que é uma implicação muito séria, conhecida como Jacob-Creutzfeldt Syndrome, que é a forma humana da enfermidade das vacas loucas, chamado vacas loucas. Como começou o problema da infecção com as vacas loucas? O porquê se chamam de as vacas loucas? Nas Polinésias, na década de 30 e 40,
alguns exploradores ingleses, explorando aquelas ilhas, depararam com uma enfermidade um pouco rara. Essa enfermidade se caracterizava por pessoas que chegavam a determinada época da sua vida, começavam a dizer coisa com coisa, começavam a perder toda a coordenação motora, e dentro de 6 meses a 1 ano, aquela pessoa simplesmente morria. Os exploradores reportaram para alguns cientistas na Inglaterra e a enfermidade era conhecida entre os nativos da região como curu. Então uma pessoa, quando começava a falar alguma coisa que não fazia sentido, começava a perder a coordenação motora, já não poderia andar, e eles gritavam curu, curu, curu. Então os investigadores vieram para essa região e começaram a coletar amostra de cérebros de pessoas que tinham padecido dessa enfermidade. E afetava muito mais as mulheres do que os homens. Então eles chegaram à conclusão: afetava somente aquelas tribos que praticavam o canibalismo. Então, as mulheres principalmente, quando matavam seus inimigos, as mulheres vinham e comiam parte do cérebro para poder adquirir o quê? Adquirir a fertilidade. Então era mais comum entre as mulheres, mas afetavam também os homens. Eles levaram várias amostras de cérebros para a Inglaterra, e como eles não conseguiram encontrar, porque na época não havia tecnologia que nós temos hoje para ver a nível molecular, bem distinto, alguma alteração, simplesmente o que eles fizeram? Pegaram dezenas de amostras de cérebros humanos e jogaram no ambiente, na Inglaterra. Só que a ciência descobriu o que provocava a enfermidade das vacas loucas mais tarde. É uma proteína que se chama prion. Essa proteína não é um fungos, não é um vírus, não é uma bactéria, é uma proteína, nem é considerado um ser vivo. Mas essa proteína ela tem algumas características. Ela é a proteína, a única proteína conhecida no mundo com poder infectivo, não existe outra. E essa proteína, ela resiste a altas temperaturas. Você pode colocar numa autoclave, você pode colocar a 200, 300 graus e você não consegue desnaturar ela. Ela resiste. Então o que aconteceu foi que esse material que foram jogado depois de algumas décadas no ambiente, de alguma forma chegou na cadeia alimentar das vacas. Ok? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O grande problema foi que finais da década de 70 para cá, algumas empresas relacionadas com a indústria ganadeira começaram a utilizar o sistema de aproveitamento máximo de proteínas. Então, o que é aproveitamento máximo de proteínas? É o seguinte: em toda manada, sempre vai haver aqueles animais que chamam-se downed animals. São animais que estão enfermos, que se enfermam. Então, antes, o que eles faziam? Sacrificavam esses animais e jogavam fora. Mas essas companhias tiveram uma brilhante ideia. Não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses animais doentes, vamos colocar, transformar ele numa sopa, a sopa desidratamos, fazemos um pó, e esse pó o que nós fazemos? Acrescentamos na alimentação do gado. É como reciclar. Então, qual a implicação aqui? Por exemplo, se uma vaca antes adquirisse o prion e ela morresse, o que aconteceu? A enfermidade morria com ela. Mas aquela vaca enferma e contaminada, que era sacrificada e jogada e preparada uma proteína dos tecidos delas e acrescentado na ração dos animais, a contaminação passou a ser agora o quê? Horizontal. Então foi exatamente isso que aconteceu. A enfermidade das vacas loucas é o que chamo de a vingança das vacas, porque nós transformamos esses animais puramente herbívoros por natureza em animais carnívoros.
Então esse prion entrou na cadeia alimentar do ser humano e aqui nos Estados Unidos nós temos uma enfermidade que se chama Alzheimer's Disease. Nos últimos 10 anos, Alzheimer duplicou a incidência. E eu não conheço na literatura uma enfermidade que duplica sua incidência em uma década. O que alguns investigadores já estão pensando é que existe algumas pessoas que estão morrendo com síndrome de Jacob-Creutzfeldt Syndrome, que é a forma humana da enfermidade das vacas loucas, estão sendo diagnosticadas com o quê? Com Alzheimer's Disease. Agora, seria muito fácil descobrir se as pessoas que morrem com Alzheimer, se tirasse uma amostra do cérebro e mandassem para fazer uma biópsia e observar. Mas existe um problema aqui. Você pode pegar o melhor laboratório dos Estados Unidos e manda uma amostra para eles de um cérebro humano e pedem para eles checarem por prion, sabe o que eles fazem? Não querem nem chegar perto. Por quê? Essas proteínas têm uma capacidade infectiva tão grande e de contaminação, que se na técnica de preparo contaminar o laboratório, não tem como descontaminar, tem que derrubar e tacar fogo. Eles não querem tomar o risco. Para que vocês tenham ideia como é esse prion. Então, essa nova técnica de se dar carnes a animais que são puramente herbívoros, transformou o quê? Esses animais em um grande perigo para a saúde da humanidade. A enfermidade das vacas loucas tem um curso muito lento, leva aproximadamente 2 ou 3 décadas para se manifestar. Mas quando se manifestam, as pessoas morrem no espaço de 6 meses a 1 ano. E se espera que mais em 1 década, todas aquelas pessoas que foram contaminadas, em finais de 80 e 90, vão começar a apresentar os sinais. E vai ser uma verdadeira epidemia. É a vingança das vacas. Agora, outro problema que nós enfrentamos. Somente na cidade de Los Angeles, a cada ano, se sacrificam 2 milhões de gatos e cachorros. Por que se sacrificam? Porque são animais recolhidos das ruas, vão para os abrigos de animais, e eles têm um período dentro do seu orçamento de mais ou menos 6 meses para que apresente alguém para adotar aquele animal. Quando não se apresentam ninguém, o que eles fazem com esses animais? Eles sacrificam. Agora, depois que eles sacrificam esses animais, cerca de 2 milhões por ano, vocês acham que eles fazem lá túmulos para esses animais e colocam aqui jaz Mimi, aqui jaz Totó? Não. Essas companhias compram todas essas carcaças e fazem a mesma coisa. Transformam aquilo numa proteína e aquela proteína é acrescentada aonde? Na ração dos animais. Com relação à enfermidade das vacas loucas, o governo americano proibiu a utilização de vacas sendo utilizado como proteínas para as vacas. Mas tiveram proibida durante algum tempo, mas a fiscalização é muito escassa. E o melhor que nós podemos fazer, o que é? Evitá-las. Por exemplo, no Texas tem muito tatu. Eles chamam lá de armadillo. Muito tatu. E você passa nas estradas, quando eu venho de viagem, por exemplo, o que eu mais vejo é tatu morto na estrada. O que eles fazem com esses tatus quando a prefeitura vem? Eles já têm contrato com a prefeitura. Tatus, deers, todos esses animais, existem essas companhias que compram. Compram e processam e jogam. Por exemplo, enfermidade que se transmite. Qual a enfermidade que transmite o tatu? Lepra, hanseníase. Pessoas que comem carne de tatu têm a tendência a desenvolver o quê? Lepra. E às vezes lepra em alguns lugares do Brasil são endêmicos. Por quê? Porque comem muitas coisas. Na região da Amazônia existe uma região em que se comem tatu e tartaruguinha que existe. E a região endêmica de lepra. Mas eles não raciocinam o quê? Da causa para o efeito.
Tem gente que prefere morrer de lepra do que deixar de comer a tartaruguinha. Não é verdade? E assim também acontece conosco. Às vezes nós preferimos ficar enfermo de fazer algum sacrifício e algumas mudanças nos nossos hábitos alimentares. Então essas enfermidades infecciosas seria outro aspecto que nós deveríamos evitar os produtos de origem animal. Agora vamos ver aqui algumas declarações do Espírito Profecia. Ela diz o seguinte, que muito em breve o uso do leite de vaca deverá ser excluído da dieta. Ela falou muito em breve, fazem quantos anos? Aproximadamente 1,5 séculos. Nós estamos atrasados, não é verdade? E ela diz o seguinte, em um curto período de tempo, não haverá segurança utilizar qualquer coisa que venha da criação animal. Segue dizendo, nós sabemos que chegará um tempo em que não haverá segurança no consumo nem de ovos e nem de leite. Nós estamos atrasados ou não estamos atrasados? Estamos na contramão da profecia. Por quê? Porque ela menciona que não haverá segurança em consumir qualquer coisa que venha da criação animal. Eu acho muito interessante porque às vezes o Espírito Profecia dá algumas declarações e não dá muita explicação, não é verdade? Por que não existe explicação? Porque na época não se conhecia essa explicação. Essas informações eram passadas e muitas das vezes a Ellen White escrevia assim como o Senhor me mostrou. Porque hoje nós vivemos numa época que é privilegiada, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos tudo aquilo que foi falado no século passado, que foi revelado à igreja, está sendo comprovado. Imagine você viver, por exemplo, a reforma da saúde há 50, 60 anos atrás, quando poucas dessas coisas se conheciam. Pelo contrário, se exaltava o uso de carne, a ciência exaltava o uso de leite, a ciência exaltava o uso dos ovos, a ciência exaltava tudo que hoje está comprovado que faz mal para a nossa saúde. Então realmente eu tiro o chapéu para aquelas pessoas que há 6, 7 décadas atrás tiveram a valentia e tiveram a fé de quê? De seguir a determinação, aquilo que Deus revelou à igreja, independente do seu conhecimento. E eu acho interessante porque eu pego algumas revistas adventistas bem antigas e eu vejo nessas revistas, eu gosto muito, não é um hábito assim um pouco cavernoso, né? Eu gosto muito de olhar a seção de obituário. Seção de obituário. Então, você pega umas revistas adventistas antigas, é raro você ver um obituário de uma pessoa que morreu jovem de enfermidade, você só encontra pessoas que morreram jovem por acidentes. E eu sempre tenho a curiosidade de fazer a média de vida, comparando com aquelas épocas. E à medida que nós vamos vendo hoje as revistas adventistas e vamos vendo, e o que nós vamos encontrando? Vamos encontrando que existem pessoas morrendo em idade cada vez mais jovens de enfermidades. E hoje nós não precisamos, hoje nós temos um conhecimento, temos a ciência se curvando à revelação, então vivemos uma época privilegiada. Então, com relação ao leite, qual é o problema do leite? Por que deveríamos evitar o consumo do leite? Muito bem, o leite, todo ser humano adulto, ele sempre vai ter uma intolerância à lactose. Todo ser humano adulto. Alguns vão ser diarreias explosivas, outros vão ser apenas um pequeno desconforto, outros podem sentir apenas o abdômen um pouco distendido. Mas todos os adultos seres humanos têm intolerância à lactose. E como se explica isso? Bom, porque a lactase, que é a enzima que desdobra a lactose, ela vai estar presente no organismo do ser humano no pico de quantidade até os 2 anos de idade. Quando nós chegamos aos 2 anos de idade, o que acontece? A quantidade de lactase, ela... E por que ela diminui com os 2 anos de idade?
Porque é época de quê? É época do desmame. Mas o ser humano é teimoso. Ele não quer desmamar. E ele continua agora pior, com leite de vaca. E o que acontece? Ele sempre vai ter certo desconforto digestivo. Por quê? Porque ele já não tem a lactase suficiente para poder desdobrar a lactose. Então tem pessoas padecendo de uma série de problemas. Por exemplo, vou citar um exemplo. Asmático não deveria nem passar perto de leite. Por quê? Porque o leite estimula a produção de quê? De muco nos pulmões. Quem tem febre nem deveria tocar em leite, por quê? O leite faz com que a febre aumenta. Isso até os pediatras aconselham as mães, quando os bebês estão com febre, não dê leite, porque o leite vai fazer com que a febre aumente. Então, evitar o leite. Agora, por que é ruim para os asmáticos? Pessoas que têm problemas de asma, a asma ela tem 3 componentes. Ela tem um componente inflamatório, ela tem um componente que é uma broncoconstrição, e ela tem um terceiro componente que é a formação de muco, que nós chamamos de plugs. Esses mucos que tapam as artérias. Então, pessoas que têm problema de asma, qualquer problema respiratório, deve evitar leite. Não tocar no leite. E além disso, o que nós encontramos no leite? O que nós encontramos no leite? Hormônios, antibióticos e o que mais? Células vermelhas dos animais. O que são células vermelhas? Você pega o leite, coloca no microscópio, você vê a quantidade de células vermelhas que você tem ali. Mas por que tem células vermelhas do sangue dos animais? Porque com novas técnicas de tirar o leite mecanicamente, o que acontece? Uma vaca dessa, ela pode produzir leite não mais do que 1 ano e 1 ano e meio. Sabe por quê? Porque elas chegam à exaustão. Chega o momento que aquelas máquinas puxam tanto que juntamente com o leite puxa o quê? Puxa o sangue. E se você vê filmado alguns lugares onde se puxa e que chamam de tetas sugadoras, transparentes, você vê que em certos momentos aquilo fica vermelho. É o momento que está passando o sangue. Então as implicações para a nossa saúde são tremendas. Então evitar o leite seria algo muito importante. Principalmente pelos problemas que eu mencionei, acrescentado com problemas também relacionados com o quê? Com o sangue que vai estar presente no leite. Ok? Se houve um tempo em que esse alimento poderia ser utilizado em recursos onde não se existe em lugares onde existe muita carência, ele pode ser utilizado. Mas nós vivemos em lugares onde existe abundância, não necessitamos de utilizar esse produto, porque existe abundância. Ok? Agora, outra declaração, Conselho sobre Regime Alimentar, diz o seguinte: sobre o consumo de produtos animais. Pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. Agora vem a pergunta, por quê? Vocês já escutaram essa frase? Diz o seguinte: um regime cárneo tende a desenvolver o animalismo. O que é animalismo? Essa tendência animal do ser humano, não é verdade? Diminuindo a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Agora, por que será? Por que será? E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, toda vez que o animal está para ser abatido, o que acontece? Ele está num
período breve de terror e de pavor. Esse período o animal ele não sente dor quando ele está sendo abatido, mas ele sente pavor. Por que ele não sente dor? Porque ele está drogado. Por que ele está drogado? Porque no momento que ele pressente a sua morte, as glândulas suprarrenais começam a eliminar na sua corrente sanguínea uma quantidade muito grande de adrenalina. Então, quando aquele animal morre, o que acontece? Como está o seu sangue? Está cheio de adrenalina. Então, quando nós comemos aquela carne com aquele sangue, aquela adrenalina passa para onde? Passa para o nosso sistema. E o que a adrenalina é responsável no nosso corpo? A adrenalina, ela é uma substância que nos prepara para uma situação de fugir ou lutar. Vamos supor que você passe meia-noite em uma rua muito perigosa. Vamos dizer assim, ali na região de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Meia-noite. Você saltou do ônibus, daqui a pouco você escuta passos de trás de você. O que acontece nesse momento? Correr ainda não, aí está muito apressado. Nesse momento, você identificou um perigo mais ou menos com os ouvidos. Vamos supor que você olhe para trás e você veja uma pessoa que tem uma faca na mão e que vem caminhando na sua direção. O que acontece em milésimos de segundo? Quando seus olhos tiveram contato com um perigo iminente, imediatamente as glândulas suprarrenais liberam uma quantidade grande de adrenalina no seu sangue e agora você está literalmente drogado. Ainda que você não tenha nunca tido alguma competição, você vai correr como se fosse um atleta. Ainda que você nunca tivesse na vida saltado obstáculos, pode ter um muro de 1,5 metro que é fichinha. Por quê? Porque você está literalmente sob a influência, e preste atenção, não é uma droguinha, é da droga mais poderosa que se conhece até hoje, chamada adrenalina. É um mecanismo de defesa. Vamos supor que você chega em casa, fecha a porta, e de repente você sente que o perigo passou, o que você faz? Passou o perigo. E você se sente o quê? Aliviado. O que acontece agora imediatamente? Imediatamente toda essa adrenalina ela começa a ser recolhida da corrente sanguínea e o cérebro começa a produzir uma substância chamada endorfina. E a endorfina que te dá uma sensação de quê? De bem-estar. A endorfina tende a sensibilizar o ser humano. Se você durante o seu trajeto correndo, você torceu o pé ou você cortou o pé, enquanto tinha adrenalina você não sentia. Mas agora que a adrenalina começa a sair do corpo e o cérebro começa a liberar endorfina, o que acontece? Você vai começar a sentir dor. Isso acontece em acidentes. A adrenalina é tão forte que às vezes tem pessoa que tem traumas realmente, estão todo quebrado, consegue levantar, não, eu já vi isso. Conseguem levantar, não que eu quero ir embora, está tudo bem, daqui a pouco, bum, no chão. Por quê? A adrenalina vai embora, todo aquele mecanismo vai embora e a pessoa colapsa, ela cai. Então, quando nós comemos esses animais e ainda não temos a preocupação, isso é bíblico, de eliminar o quê? O sangue, o que nós estamos utilizando? Toda aquela adrenalina produzida pouco antes da morte, ela vai estar na cadeia alimentar e vai entrar onde? No nosso sistema. Não é se de admirar que vivemos hoje numa sociedade, e não é de se admirar em todas as sociedades que se caracterizavam pelo consumo de produtos de origem animal, principalmente carne animal, são sociedades bem violentas. Por quê? Porque tende a desenvolver o quê? O animalismo. E como existe muita adrenalina na corrente sanguínea, além daquela que nossos suprarrenais produz, o que acontece?
Adrenalina nos animaliza. Nós temos muita adrenalina no sangue e temos pouca o quê? Pouca endorfina. Então nós estamos o quê? Sempre estressados, irritados, nervosos, sem pacientes, agressivos. E isso reflete no nosso comportamento. Reflete no comportamento dos membros com as esposas, com os esposos, com os filhos, dos membros com os membros. Isso reflete. Por isso que como uma igreja, quando ela toma a decisão de falar o seguinte, olha, eu decidi não comer carnes. E você pode notar, você vê a diferença. Você vê a diferença na igreja. Então, não adianta, irmãos, a gente nos ajoelhar e ficar implorando a Deus, Senhor, traga harmonia entre os irmãos, se nós não estamos fazendo a nossa parte. É em vão. O que fizeram os primeiros discípulos? Oravam, confessavam suas faltas, mas faziam o quê? Faziam a vontade de Deus e eram temperantes. Então, não somente na nossa vida vai refletir na vida de quem? Das nossos familiares e, consequentemente, vai refletir na vida da igreja. A Bíblia menciona que não deveríamos comer dos animais nem o sangue e nem o quê? E nem a gordura. E hoje nós sabemos que o sangue é uma grande fonte de enfermidades o quê? Infecciosas, além do problema da adrenalina. E nós hoje sabemos que a gordura é a maior causa de enfermidades o quê? Cardiovasculares. Está bem lá na Bíblia, no livro de Levítico. E nós passamos por alto, não é verdade? Agora, apenas essas duas regrinhas obedecidas, grandes desgraças poderiam ser evitadas. Enfermidades poderiam ser evitadas. Se nós fizéssemos o quê? Atendesse aos estatutos e aos mandamentos do Senhor. Agora, já entre os antediluvianos existia uma classe muito violenta. E essa classe era o quê? Já antes do dilúvio já existia o povo de Deus. Não é verdade? O povo de Deus habitava onde? Nas montanhas. E os filhos dos homens habitavam onde? Nos vales. Então os habitantes dos vales, diz o seguinte, deleitavam-se na destruição da vida dos animais. Tinham prazer em destruir os animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Notaram a profundidade? Então, deixar, eliminar, reduzir definitivamente. A carne você pode pensar, eu posso reduzir. Mas o sangue não existe essa opção, a Bíblia é muito clara. Não utilizar qualquer coisa que tenha sangue. Então, se você quiser comer algum produto cárneo, você pode buscar, por exemplo, alguns açougues judeus que eles têm a técnica perfeita de tirar todo o sangue do animal. É uma opção mais saudável. Se você quer comer, por exemplo, um frango, tem os lugares que vendem aqueles frangos chamados range free, que são frangos que não têm antibiótico, não têm hormônio de crescimento. Não é a opção ideal, mas é uma opção menos danosa para a saúde. Mas o ideal seria o quê? Utilizá-lo raramente ou então não utilizá-lo. Então, reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal seria qual passo? Vamos relembrar. Primeiro passo, reduzir o quê? Quantidade de alimentos. Segundo passo, açúcar. Terceiro passo, carne e produtos de origem animal. E entre os produtos de origem animal nós temos também o quê? O queijo. Não é verdade? E o queijo é um produto em estado de deterioro. Se consegue utilizando algumas enzimas de carneiro, algumas para o processo de curar,
São enzimas que tiram até do porco. Então deveríamos evitar o queijo e buscar algumas opções que são menos danosas. Não posso dizer mais saudáveis, menos danosas. Aquelas pessoas que têm problema, por exemplo, de enxaquecas, deveriam ficar longe de queijo pela tiramina. Tiramina desencadeia essas crises de enxaqueca. E você vai no médico, está tomando só analgésico, mas o problema segue aonde? O problema segue lá. Então o queijo deveríamos evitar. O queijo deveria evitar também quem tem, sabe o quê? Alergias. Alergias. O queijo coloca uma verdadeira loucura no nosso sistema imunológico. Coloca ele louco. O seu sistema imunológico começa a reacionar contra coisas que não deveria reacionar. Então, queijo deveria ser evitado também o máximo que se pode. Muito bem, 3 passos. Vamos passar para o 4º passo. Qual seria o 4º passo? Ainda não, vamos chegar lá. Água. De acordo com a Universidade de Washington State University, mais de 70% das pessoas estão em estado de semidesidratação. O que é semidesidratação? Não é aquela desidratação aguda que se manifesta com diarreias, mas a pessoa está no estado de racionamento de água. Por quê? Porque não estão tomando água suficiente. Quantos litros de água deveríamos tomar diariamente? Por que 2 litros? Eu já notei que vocês respondem bem, mas quando pergunto por quê, dá uma travada, não é verdade? Por quê? Porque essa é a quantidade que nós perdemos. Nós perdemos, quando eu falo nós, claro, existe a variação em estatura, mas se fala em medicina, uma pessoa com 1,70 m e 70 quilos, ok? Perde-se 2 litros de água por dia. Se você tem mais do que esse peso e você tem mais do que essa altura, você necessita mais. Como perdemos essa água? Nós perdemos água quando suamos. Nós perdemos água quando urinamos. Nós perdemos água com as fezes. Nós perdemos água quando falamos. Nós perdemos água como choramos. As mulheres devem tomar até 2,5 litros, porque sempre choram mais, para dar uma compensada, não é verdade? Quando não repomos essa quantidade que perdemos, o que acontece? Nós ficamos em déficit de água. Quando entramos em déficit de água, o nosso cérebro começa a colocar em andamento certos mecanismos de preservar água. Como é que ele faz isso? Ele quer sequestrar água de órgãos onde menos se necessita e canalizar essa água para os órgãos que mais necessitam. Por exemplo, nosso corpo 70% é água. Se passam você no extrator de suco, 30% apenas é sólido. Mas o nosso cérebro, 90% é água. Quando não tomamos água suficiente, o primeiro órgão que sofre, o que é? O cérebro. O cérebro, quando ele detecta pouco nível de água no corpo, ele corre para as alavancas e para os botões e começa a colocar o corpo humano num molde, digamos assim, num sistema de baixa consumo de energia. Por isso que quando se toma água, as pessoas estão mais sonolentas e têm menos energia. Não porque a água tenha calorias ou tenha energia, mas porque o quê? Porque o corpo direciona você para um nível metabólico mais lento. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem lembrar o telefone da sua casa. Aliás, eu já acho que encontrei pessoas que eu perguntei, qual é o nome do seu esposo? Não lembrava. Será que está ficando louca? Será que precisa de um psicólogo, um psiquiatra? Não, falta água. E tem pessoas tomando aí
uma quantidade tremenda de vitaminas para o cérebro, e o cérebro está pedindo o quê? Água. Eu quero é água, não quero esses negócios aí, vai me tirar mais água ainda. Então, água. Necessitamos água. Por exemplo, dores nas articulações. Tem pessoas que falam assim, eu estou com artrite, tenho artrites. Pois é, e quando é que diagnosticaram com artrites? Não, tenho dor nas articulações, tenho dores nas articulações. E o médico me passou Vioxx ou algum outro anti-inflamatório, e tem pessoas tomando uma constelação de medicamentos para um problema que o corpo está pedindo o quê? Água. Nossas articulações, nós temos um líquido, um fluido chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele é quase como que um óleo, ele representa o óleo para as articulações. Então, quando não temos água suficiente, até a produção desse líquido sinovial se torna comprometida. Por quê? Porque o corpo está sequestrando água de lugares que têm menos importância para lugares onde tem mais importância. Então tem pessoas que têm problemas nas articulações e o seu corpo está pedindo o quê? Água. E ela está dando o quê? Anti-inflamatório. Outro problema, se você sobe onde é que está ali o controle do som, pela escada, e quando chega lá sente que o seu coração vai sair pela boca, provavelmente você não precisa de um cardiologista, provavelmente você precisa de quê? Água. Por quê? Porque a água nos dá energia de maneira indireta. Todos os processos metabólicos do corpo produzem calor. E as pessoas que não... E a água é o melhor absorvente de calor. E a pessoa que não toma água suficiente, ela vai estar sempre no seu... temperatura mais alta do que deveria, é aquilo que nós chamamos de febre interna por falta de quê? Por falta de água. E essa temperatura mais do que deveria interna quente dentro do organismo vai abrir as portas para uma série de enfermidades. Vai diminuir o sistema imunológico, vai abrir as portas para uma constelação de enfermidades. Então, pelo menos 2 litros de água por dia. Agora, o problema é que as pessoas não têm gosto de tomar água, já aprenderam, tem que ser um processo de se reeducar. Reeducar. Tem pessoas que só olhar para a água dá vontade de vomitar. Então, o que é que tem que fazer? Começar o quê? Aos poucos. Mas o primeiro passo para se voltar a ter gosto pela água, nós teremos que eliminar o que principalmente? Refrigerantes e sucos. Os sucos deveriam ser tomados não como substituto da água. Ok? Porque você precisa da água pura. Então, quando você toma, por exemplo, um refrigerante, você tem ali alguns produtos, entre elas a fenilalanina, que eu mencionei antes. A fenilalanina, ela vai também lá no centro da sede, o que é que ela faz com o termostato? Pum! Levanta. Então, o que acontece? Eu não tomo água porque não tenho sede. Por quê? Se o termostato está fora do lugar. Mas você, sem sede, você toma um refrigerante. Não é verdade? E o nosso corpo, ele é muito resistente. As pessoas falam assim, você não pode trabalhar tanto, você não é uma máquina. É uma comparação muito pobre, porque esse corpo é muito melhor do que uma máquina. Por exemplo, se eu coloco Coca-Cola no meu carro, ele não sai do lugar. Mas ser humano ainda estão andando com Coca-Cola, com Sprite, com suco. Certamente que o desempenho está comprometido, não é verdade? Mas continua, é muito resistente. O nosso corpo, você fala, o corpo humano é frágil? Não, o nosso corpo humano é algo muito resistente. E ele só capitula, muitas das vezes, depois de décadas de abuso. E durante esse período, o que o corpo faz? Ele está mandando para nós o que? Sinais, né? E os sinais vêm em forma de quê? De dor e desconforto, não é verdade? E o que nós fazemos para calar a voz da dor e desconforto? Um analgésicozinho para a dor de cabeça, um antiácido para o problema de azia.
e nós nunca raciocinamos de quê? Da causa para o efeito. E ao corpo todo o tempo comunicando, alguma coisa está errada, faça alguma coisa. Então, tomar água. Agora, qual outro lugar que o corpo retira água quando não temos água suficiente? Da onde? Intestino. O cérebro estimula as células epiteliais do intestino, que absorvem nutrientes e líquido, para que elas retirem das fezes cada gota que possa. E o que acontece com as fezes? Vira uma pedreira. Por isso que tem gente que vai ao banheiro uma vez a cada 2 dias. Tem outras que dizem que vai uma vez ao dia, que é normal. Essa é outra coisa, a ciência confunde o normal, o comum com o normal. É comum que a maioria das pessoas vai ao banheiro uma vez ao dia. Mas não é normal. O normal é que a pessoa vá ao banheiro pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, quantas vezes come. Por quê? Se você comeu 2 vezes e foi uma, você está devendo uma, não é verdade? No dia seguinte, você comeu 3 vezes e foi uma, você está devendo quantas? Não, 3. A do dia anterior mais 2. E o que acontece com essas fezes? Elas vão se acumulando na parede do intestino, ainda mais com o tipo de alimentação que se tem, alimentação com gordura e refinados, que é o pláster perfeito para passar na parede do intestino, ela ficar bonita, branquinha, e perder a sua função. De acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, eu estou dando aqui dados de uma organização secular, os famosos CDC dos Estados Unidos. Cada pessoa nessa dieta normal americana, que se conta de 50% de açúcar e produtos refinados, deve ter no seu intestino de 10 a 25 libras de substâncias mórbidas que não eliminam. Então tem pessoas fazendo uma força tremenda para poder perder 1 ou 2 libras. Se ela fizesse uma limpeza no seu intestino, haveria uma possibilidade de perder de 10 a 25 libras em espaço talvez de 2 semanas. Então, esse é um dos problemas obstrutivos com relação à água. Então, 2 litros de água ao dia, pelo menos. Talvez você no primeiro dia não vai conseguir 2 litros. Comece com meio. E eu sempre digo que as pessoas ficam o seguinte: como a água já enfrenta o problema de memória, e que as pessoas às vezes durante o dia não sabem quantos copos tomou, então eu inventei um sistema. Que a pessoa vai chegar meio-dia, foram 2 ou foram 3, ou foi 1,5, porque já não tem água, a memória já não funciona. Então você pode encher 4 garrafinhas de meio litro e tomar. Aí você vai estar acompanhando o quê? O seu progresso, não é verdade? E eu digo que em 3 semanas, se você começa a tomar 2 litros de água, você vai ver uma diferença tremenda no seu estado de energia. Você vai ver uma diferença tremenda na sua mente, como ela funciona mais claro, como ela vai estar mais sharp. E eu te digo que de acordo com de acordo com a Universidade de Washington, que é uma entidade secular, diz que se tomarmos água suficiente, poderíamos eliminar 45 sintomas de enfermidades. Estamos falando da universidade secular. Sabe que são 45 sintomas de enfermidades? Tem pessoas que têm dor de cabeça, azia, dor nas articulações, dores musculares, má digestão. 45, imagina a quantidade de remédio que essas pessoas estão tomando para poder cuidar desses supostos problemas de enfermidade, e é apenas o corpo pedindo o quê? Para que se utilize o fluido que está de acordo com o manual daquele que nos fez e nos fabricou. A Bíblia diz o quê? Usa água. E nós usamos o quê? Coca-Cola, usamos refrigerante, mas nunca colocamos aquilo que deveríamos colocar. E eu lanço um desafio para vocês. Se vocês não acreditam em mim, acho que não é muito difícil não acreditar em mim,
Pelo menos façam uma experiência por vocês mesmos e vocês vão ver a diferença. O intestino funciona melhor, a mente funciona melhor. Agora, qual é o outro órgão que o corpo sequestra água? A pele. A pele. Pessoas que não tomam água suficiente, o que acontece com a pele? Fica ressecada. E o que acontece com as rugas? Elas aparecem mais rapidamente. A pele vai perdendo a textura. Por isso eu faço, usem água. É mais barato do que Mary Kay. Tem alguém que vende Mary Kay aqui? Se tiver, pode vender os produtos. Mas se você aconselhar a seus clientes a tomar bastante água, você vai ver que os resultados serão fantásticos. Textura da pele, a pele perde o brilho e ela perde também outra coisa muito importante, que é quando não temos água suficiente, qual a tendência dos poros? Se fecharem para preservar o quê? Preservar a água. Só que quando os poros se fecham para preservar a água, o que ele está fazendo também? Não está eliminando o quê? Toxinas. Então entramos num ciclo. Já imaginaram a dimensão só da água, a dimensão envolvida dos grandes problemas que nós podemos ter? Então, tomar água de 6 a 8 vasos, de preferência de 6 a 8 copos de água por dia. Evitar água com as refeições. Por quê? Porque atrasa o processo digestivo.